A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Aqui trazemos temas relevantes da nossa fé, esclarecimento bíblico, assuntos coerentes e que tenham uma coesão com as Sagradas Escrituras. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante para o nosso canal. O tema que estamos abordando é um tema angelical. Hoje vamos fazer mais um vídeo tratando de um assunto magnífico que diz com respeito aos anjos de Deus. Hoje vamos falar o que significa os anjos vigiadores. Qual são a sua função? E nós encontramos esta classe de anjos poderosos só no livro do profeta Daniel. Então nós vamos ler aqui este assunto, Daniel capítulo 4, do verso 13 ao 17. Eu estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos céus, dos seus ramos, mas o tronco, com as suas raízes, deixai-o na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja modado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja modado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado o coração de animais. E passe sobre ele 7 tempos. E esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo do homem o constitui sobre ele. Isto em sonho, eu, Nabucodonosor, vi, depois de Belsazar, diz a interpretação sobre os sábios do meu reino, não puderam me saber interpretação, mas tu pode, pois há em ti o Espírito dos deuses santo. Então, amados irmãos, este assunto foi enfatizado aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, retrata o reino de Nabucodonosor, que foi um rei que teve domínio sobre o reinado da Babilônia. E ele exaltou o seu coração.
E aqui Deus deu para ele um sonho, né, de uma grande árvore. É uma grande árvore que cresceu, que as aves do céu se adinhavam nela, né? Isso representando a grandeza, o poderio do rei Nabucodonosor. E foi falado, ele, naquele sonho, teve aquele sonho, e nenhum dos príncipes de Babilônia, nem dos sábios, nem dos astrólogos, conseguiram interpretar, né? Então, no sonho, ele viu que os vigiadores, que são anjos que exercem grande poder, né, que tem poder sobre os reis, sobre as autoridades eminentes. E aqui foi falado, esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado do santo, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá quem quer, e até os meus mais baixos se constitui sobre ele. Então Nabucodonosor teve toda esta visão e este decreto de cortar aquela árvore e colocar em cadeias, né? E aqui do verso 19 fala assim, então Daniel, cujo nome é Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos se turbavam. Falou, pois, o rei disse, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar. Ele disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegara até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos havia as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio até a extremidade da terra. E quando viu o rei um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore e destruí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E farão como a erva, como os bois, e será molhado da erva do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do homem, e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiverdes conhecido que o céu reina. Portanto, o rei aceita o teu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades
usando de misericórdia com os pobres, e se prolongar sua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses andando, ao passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória de minha magnificência? Ainda está a palavra na boca do rei, caiu uma voz do céu: a ti diz o rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão como erva com o boi, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do homem, e os dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de entre os homens, e comia a erva com o boi, e o seu corpo foi molhado do céu, cresceu pelo como de pena de águia, e as suas unhas como das aves. Mas, ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, me levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me ao meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei, que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, irmãos, aqui Daniel interpretou o sonho, que aquela árvore era ele, como ele se ensoberbeceu, não usou de misericórdia com os pobres, com os pequenos. Então aquela sentença foi lavada sobre ele. E Deus deu um tempo, como o profeta Daniel falou, para ele se humilhar, usar de misericórdia com os pobres. Como ele não voltou atrás, depois de 1 ano, a sentença cumpriu. E ele foi tirado de entre os homens, e seu corpo foi feito como o corpo de animal. Tinha pelo como pelo de ave, suas unhas como unhas de águia. Então cumpriu. Então, neste contexto é que entra em cena os anjos do juízo de Deus, que são chamados de vigiadores. São anjos de grande poder, que aqui no contexto de Daniel são anjos que derrubam o rei, tira reis, depõe reis e estabelece reis. Então, neste contexto é que aparecem os anjos vigiadores, que são anjos que o seu ministério tem a ver com o juízo de Deus. Creio que ficou bem explicado. Fique com Deus. A paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos.